Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez no episódio 27 do SOS Supervisores, o canal que é especializado na liderança de linha de frente. Pessoas que trabalham diretamente liderando equipes no chão de fábrica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo. Então pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre engajamento. Todos os temas que nós temos abordados semanalmente são extremamente importantes para que você consiga alavancar o seu resultado. Agora, o engajamento, que está diretamente ligado às pessoas, ele é de longe, em primeiro lugar, o mais importante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e eu convido você para ter aí sacadas, algumas dicas de que afetam, de quais são as coisas que afetam o engajamento e o que você pode fazer com simples ações para que você possa realmente alavancar o engajamento da sua equipe e, consequentemente, o seu resultado. Então vamos lá que eu tenho um monte de novidade para você. Vamos começar entendendo um pouquinho a diferença do que é estar comprometido e de que estar engajado. Qual a diferença de comprometimento e engajamento? Então hoje, pessoal, eu trouxe um conceito a vocês de um especialista. Na verdade, o Mark Schumann, ele é o presidente da Associação de Comunicadores de Negócio americano, e ele dá um conceito muito interessante em relação a o que é comprometimento e o que é engajamento. Vamos olhar. O engajamento profissional, ele diz que é uma combinação de comprometimento funcional e emocional, com emocional, São essa combinação de comprometimento funcional e emocional. Se a pessoa está comprometida, ela está consciente com o seu compromisso funcional e cumpre os seus papéis e suas responsabilidades. Isso é quando uma pessoa está comprometida, Ela está consciente dos compromissos, dos papéis e responsabilidades que ela assume. Portanto, ela entende o quê? Que ela fez um acordo com algo ou alguém e ela vai trabalhar até que a promessa do produto, serviço ou experiência se realize. Então, esse é a parte do comprometimento funcional. Agora nós vamos falar um pouquinho do comprometimento emocional. Quando estou engajado, que é diferente de comprometimento, estou envolvido emocionalmente. Então, há uma disposição e uma conexão emocional que faz os meus olhos brilhar. Então agora não é mais comprometimento funcional, aquela coisa mais lógica e racional, É a parte emocional. A pessoa, quando está comprometida emocionalmente, ela conseguiu, a liderança dela conseguiu realmente conectar ela pelo lado emocional, Fazendo com que essas pessoas brilhem os olhos quando executam uma atividade. Então, para o Mark Schumann, ele fala o seguinte: a grande diferença, o grande diferencial em relação à gestão de pessoas, quando a gente consegue realmente colocar em prática algumas técnicas básicas de gestão de pessoas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no canal, nós conseguimos não só ganhar a mente das pessoas em relação à parte funcional, mas também o coração das pessoas, que é a parte emocional, Então, com isso, você tem o pleno comprometimento funcional e emocional dos colaboradores. Então, esse é um ponto muito importante da gestão de pessoas. Você que tem um cargo de liderança, de mentoria, de supervisão, de gerência, de coordenação, é muito importante ter alguns cuidados, ter alguns conhecimentos básicos ligados à gestão de pessoa, para que você possa tentar engajar o máximo possível, ganhando então aí o coração e a mente das pessoas. Pessoal, não é muito complicado, não é clichê. Eu vou te dar algumas dicas aqui básicas. Hoje em dia, ninguém consegue mais olhar só a parte funcional se não tiver aí alguns conhecimentos para engajar as pessoas em relação à parte de gestão de pessoas, ok? Então, pessoal, quais são os sinais do baixo engajamento? Então, como que você consegue perceber alguns sinais que a equipe não está tão engajada? Então, pessoal, eu vou te dar algumas dicas aqui, que é uma receita
muito simples aí das obras de Vicente Falcone, né? Então, o Falcone ele fala que não só Vicente Falcone, mas diversas obras relativas à gestão de pessoas, é possível perceber alguns sinais que a equipe não está tão engajada e nós temos que estar atentos em relação a esses sinais, que nem sempre nós estamos. Então, eu vou te dar aqui de 3 a 4 dicas que podem aí fazer com que você fique aí mais atento em relação a esses sinais. O primeiro sinal, pessoal, que você pode perceber é quando você começa a ter um alto índice de absenteísmo, né? Índice de afastamento médico, né? Índice de afastamento por acidente. Então as pessoas começam aí a ficar afastadas, né, do trabalho. Então esse é alguns sinais. Um outro sinal muito parecido em relação ao absenteísmo são os sinais relativos à alta rotatividade, que a gente chama de turnover, né? Quando você tem uma alta rotatividade, muita gente entrando e saindo, são alguns sinais aí que as pessoas não se sentem bem no ambiente de trabalho, né? Então, turnover, né? Ou rotatividade muito alta em relação ao pessoal, aí acima de 5%, quanto menos melhor, mas em torno de 3% seria um dado interessante, 2%. Começar a subir muito o índice de rotatividade também é ruim. Então, fique atento aí, principalmente em relação a índice de absenteísmo, faltas e afastamentos, e que isso pode ser alguns sinais. Outros sinais é uma grande procura por ambulatório médico. Então, as empresas que têm ambulatório médico, quando um determinado grupo de funcionários começa a ter uma alta procura em ambulatório médico, pode ser que sejam alguns sinais aí, se continuar a ser algo rotineiro, frequente, são alguns sinais aí que você pode ter problema de baixo engajamento na área, de desestímulo, né, de falta de motivação, né? E principalmente quando as pessoas não dão sugestões, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas quando não vem sugestões, isso também é um sinal de falta de engajamento. É lógico que você precisa solicitar sugestões e sugestões direcionadas, nós vamos comentar daqui a pouquinho sobre isso, mas quando as pessoas não querem participar, as pessoas não estão com muita importância em relação aos principais problemas, né? O supervisor fica correndo para lá e para cá que nem um maluco, né? E meio que sozinho, né? E as pessoas não se importam tanto, então é sinais que você tem aí um problema de engajamento. Esses são alguns sinais aí que você precisa realmente ficar bastante atento. E qual é o impacto da falta de engajamento das pessoas, pessoal? Quando você não tem, né, as pessoas não só ligadas funcionalmente, como nós falamos no primeiro slide, mas também emocionalmente, qual é o impacto, qual é o resultado, qual é o efeito disso na área? Então, basicamente, você vê as pessoas extremamente desmotivadas, né? As pessoas desestimuladas, as pessoas com todos esses sinais começam a deixar claro, é lógico que pode ser que cada empresa possa perceber e, se perceber isso, ter algum nível de intensidade em relação à desmotivação, mas quando as pessoas não estão engajadas, elas estão desmotivadas. E a consequência disso, logicamente, é o resultado, né? A gente sente isso claramente. Aquele objetivo a mais que precisa ser conquistado num determinado dia, numa determinada semana, num determinado pedido a mais que chegou, no fechamento do mês. Então o supervisor fica naquele desespero de querer bater o resultado, e se você tem um problema de engajamento, você vai ter essa dificuldade em relação ao resultado. Então aí alguns impactos aí da falta de engajamento. Primeiro, a desmotivação e, consequentemente, um resultado mais baixo. E vamos entender um pouquinho por que esses sinais, né, ocorrem, né? E muitas vezes a gente não percebe. Por que eles estão aí na nossa frente? Por que a gente não consegue perceber? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção para tentar entender aí o raciocínio que eu vou te colocar.
é lógico que você vai pegar isso rapidinho. Pessoal, acontece o seguinte, né? Que nós tendemos a fazer aquilo que somos mais cobrados. Então, na nossa rotina de produção, no nosso ambiente de produção, nós convivemos com algumas pessoas com mais frequência do que as outras, né? Muitas vezes o nosso chefe, né, os nossos superiores ou os nossos colegas. Então, nós sempre somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. E é natural que na rotina do dia a dia na produção, como acontece na grande maioria, nós sejamos cobrados por mais uma coisa do que outra, né? Então eu vou te dar um exemplo claro, que eu acho que engloba a grande quantidade aí de empresas, né? Uma coisa que nós somos muito cobrados é entrega, né? É produção. Então é isso que a gente corre atrás todos os dias, né? Nós temos outras dimensões da qualidade total, que são 5, nós vamos falar de alguma coisa, mas desde a minha época de produção até hoje, eu vejo as pessoas darem mais atenção em relação à entrega. Então, se realmente nós tendemos a fazer aquilo que somos mais cobrados, eu acabei de te dar um exemplo, é natural que esses itens que são mais cobrados em todos os dias, né, em todas as horas, eles fiquem mais aí no nosso subconsciente, né? Eles ficam martelando aí no nosso subconsciente. Essas coisas, pelo contato que nós temos com as pessoas, vai entrando na nossa cabeça diariamente. Realmente, nós tendemos a ter um maior foco em cima dessa rotina subconsciente das coisas que me alimentam diariamente, na qual eu tenho mais visibilidade, na qual eu tenho mais atenção. E nós colocamos aqui o exemplo da produção, da produtividade, da entrega, como uma das coisas que pulsam mais a supervisão de produção, a coordenação, os encarregados, a liderança como um todo, que eu costumo chamar de liderança de linha de frente. É isso que pulsa a produção. Então, muitas vezes, essa rotina no nosso subconsciente consome praticamente o grande foco em relação ao nosso tempo. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Será que no nosso foco inclui a parte de comprometer e engajar as pessoas, né? Então aí que eu deixo uma pergunta para reflexão. Em cima daquilo que nós somos mais cobrados no dia a dia e que faz com que o nosso foco, né, através do nosso subconsciente, do que está lá, nos cobrando também, será que dentro desse foco que nós temos, inclui aí a parte de comprometer e engajar as pessoas, que é uma das 5 dimensões da qualidade total que nós vamos relembrar daqui a pouquinho. Então, pessoal, nem sempre este tema, né, ele está no nosso dia a dia, né? Então, se você já tem isso como premissa, se você investe um tempo e um foco durante a semana para tratar de engajar as pessoas, parabéns, né? Mas não é a grande maioria, porque o que pulsa o nosso dia a dia, mais uma vez comentando, é a gente correr atrás de peça. E aí tem esses desdobramentos. Então, isso é porque aí os sinais, esses sinais de baixo engajamento acontecem, porque nem sempre nós temos foco para tratar desse ponto. Nem sempre a gente está atento em relação a esses sinais, ok? E ainda tendo um entendimento por que a gente acaba não tendo foco em relação à parte de engajamento das pessoas, vamos entender um pouquinho como que isso acontece lá no nosso subconsciente. Tem um conceito muito interessante chamado de lógica circular, que eu vou explicar para você. Circular porque isso anda em círculo, esse conceito. E lógica porque ela parte do princípio, ela começa quando a gente começa a entender aí as relações de causa e efeito de algum problema. Então, se eu tenho alguma coisa que eu estou focado, por exemplo, a minha produtividade, por exemplo, a minha entrega, por exemplo, a minha qualidade, o meu subconsciente, ele leva sempre eu verificar a parte lógica aqui do entendimento da causa e efeito em relação a esse item que eu estou sendo cobrado, né, que eu exemplifiquei agora há pouco como, por exemplo, qualidade, como entrega.
Então, vamos entender um pouquinho como que essa lógica, como que esse entendimento de causa e efeito ele funciona. Primeiramente, pessoal, para que essa lógica se estabeleça, para que eu me preocupo em relação a um resultado, por exemplo, que eu estou tendo, bom ou ruim, para tentar entender a causa, isso não acontece por acaso, né? Essa lógica do entendimento de causa e efeito, de entendimento se alguma coisa está boa ou ruim, ele é alimentado pela nossa intuição, né? A nossa intuição, ela alimenta a lógica. A nossa intuição, ela dá sugestões em relação ao que pode estar acontecendo, quais são as causas em relação ao efeito ruim ou não. Se eu estou tendo, por exemplo, uma queda da minha entrega, se eu estou atrasado em relação aos meus produtos, se eu estou tendo um problema de qualidade em relação a algum cliente em específico, a minha intuição, ela alimenta algumas entradas, algumas relações de causa e efeito para entender o que está acontecendo em relação à qualidade ou relação à produtividade ou custo, qualquer coisa desse tipo. E a intuição, ela vem da onde? A intuição, ela vem da minha emoção, do que está lá no meu subconsciente. Então, se eu tenho zero intuição, temos zero intuição sobre as coisas que não nos interessam. Então, se tem alguma lógica, alguma saída, algum item que não me interessa, que eu não estou focalizado, logicamente eu não vou ter intuição. Por quê? Porque a minha emoção, a minha preocupação, o meu sentimento em relação àquele tema, ele é zero. Então, logicamente, eu não vou ter intuição e eu não vou conseguir fazer aí o entendimento do resultado e, consequentemente, da causa. O que é pensar com clareza, pessoal? Se eu penso com clareza, se aquilo está no meu foco, né, eu consigo perceber os resultados e suas causas. Então, por exemplo, se no meu foco, na minha entrega, se eu monitoro a moral das pessoas, né, que é uma das 5 dimensões da qualidade total, se eu me preocupo em relação a como está a moral da minha equipe, isso significa que eu tenho uma clareza em relação a onde eu quero chegar. Então, quando eu sei onde que eu quero chegar, quando eu tenho metas em relação ao que eu quero chegar, eu começo a entender e perceber esses resultados, no caso, aqueles sinais de falta de engajamento, e eu consigo começar a entender as causas. A minha emoção, então, ela fica mais aguçada às pessoas. Se eu estou trabalhando com um indicador de saída que é moral, que tem a ver com relação ao engajamento das pessoas, a minha emoção, o meu dia a dia, o meu emocional, ele vai estar voltado às pessoas. Que então aumenta a minha intuição e faz com que eu consiga alimentar através da minha intuição algumas relações de causa e efeito, tentando entender porque as pessoas se comportam daquela forma. Então, o conceito da lógica circular que faz a gente entender como que essa relação de causa e efeito vindo da intuição que vem da emoção. Então, pessoal, o grande resumo desse conceito é pensar o seguinte: se eu não tenho um foco, se eu não tenho uma atenção específica em relação a algo que eu preciso dar atenção semanalmente, logicamente eu não vou perceber esses sinais. Vou perceber sim alguns sinais em relação a quando a minha produção está baixa e eu não consigo entregar. Eu vou sim perceber alguns sinais de emoção e intuição, entender relação de causa e efeito, por exemplo, quando a minha qualidade não for tão boa, quando meus custos estiverem mais altos. Mas se eu não tiver uma atenção voltada às pessoas, eu não vou estar focado emocionalmente em relação a isso, eu não vou intuir, não vou conseguir perceber em relação aí o que está acontecendo. Então, aí um pouquinho aí de parte neurológica, a parte de como funciona o nosso subconsciente para você. Como que as pessoas funcionam, pessoal? Eu gosto muito aí de John Dewey, onde ele fala o seguinte, que a mais profunda solicitação da natureza humana é o desejo de ser importante. Pessoal, isso aqui é extremamente crítico nós entendermos, né? As pessoas funcionam sabendo e querendo ser importantes. Então, realmente é uma coisa que nós muitas vezes na correria do dia a dia deixamos perceber, mas
todo mundo, você que está me assistindo, eu, as pessoas à nossa volta, os colaboradores, o grande desejo deles e nosso é de ser importantes, né? De ser reconhecidos como alguém que faz parte em relação de uma equipe e que, se a gente mostrar para as pessoas de maneira simples no dia a dia, elas vão se sentir importantes. Não é simplesmente falar que elas são importantes, mas ter uma série de atos, de atitudes para com elas no dia a dia, que elas percebam através dessas atitudes da liderança que elas são realmente importantes. Então esse é o primeiro ponto. Ainda falando de como as pessoas funcionam, todos já conhecem a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades humanas, que Maslow compôs aí em 1954, aí logo depois da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente vê aqui, pessoal, no topo da pirâmide? Autoestima e autorrealização. Então, a pessoa só vai estar com autoestima elevada ou com uma boa autoestima se ela perceber que ela é importante. Quando nós sabemos, quando alguém nos diz, não só no nosso trabalho, mas na nossa casa, com os nossos familiares, os nossos amigos, que nós somos importantes para ele, a nossa estima aumenta, né? E vamos olhar um pouquinho sobre o pico aqui da pirâmide, que é a autorrealização. O que Maslow falou? Respondemos ao reconhecimento, a uma sensação de responsabilidade e realização. Se você reconhece as pessoas, existe uma sensação de responsabilidade, ou seja, aumenta a responsabilidade daquelas pessoas quando você as reconhece em relação ao que elas desempenham e, consequentemente, a autorrealização. Então, pessoal, reconhecimento e mostrar para as pessoas que são importantes, se você faz isso através do reconhecimento, é ponto básico para entender como as pessoas funcionam. Então, é importantíssimo que dediquemos tempo em relação a isso diariamente. Aqui fica uma dica de como, não só no trabalho, mas em todos os lugares, como as pessoas funcionam. Então, pessoal, eu já mostrei isso daqui em algumas ocasiões para vocês. Nós temos aí 5 dimensões da qualidade total que nós corremos atrás aí com metas anualmente. Nem sempre, às vezes, as 5, mas pelo menos 3 dimensões da qualidade total das 5 existentes, nós sempre colocamos metas. A liderança de linha de frente sempre tem que ter meta. Uma delas é a qualidade, outras são os custos, outra em relação à entrega, outra em relação à moral das pessoas e outra em relação à segurança. Então, dependendo da cultura que a empresa tem, do sistema de gestão, ou ela balanceia, ou ela puxa um item mais do que o outro. Então é aquilo que a gente falou lá no início. Se você convive com pessoas, né? Se a cultura da empresa muitas vezes é correr atrás de peça, ele vai esquecer dos outros pontos. Agora, o ideal é que a gente tenha um balanceamento dessas 5 dimensões da qualidade total, tendo aí alguns itens de controle com metas, incluindo também a parte de motivação, fazendo com que a gente possa trabalhar aqui a parte do método, da mão de obra, do material, para que as pessoas realmente consigam aí estarem engajadas e termos aí um resultado esperado aí pela empresa e pelas pessoas também. Então, o engajamento, ele faz parte da sua meta. Então, ele está aqui, pessoal. Ele é um dos 5 elementos da qualidade total que a gente chama, né? São uma das 5 entregas. Então, temos aqui qualidade, custo, entrega, moral e acidente de trabalho. Então, eu pergunto para você, engajamento moral é uma das suas preocupações? Então, se você quer ter aí uma equipe engajada, se sentindo importante, você potencializando seus resultados, é bom que você inclua. Está aqui uma dica para você, ok? Vamos em frente. Pessoal, mais um detalhe importante, que cada um dos gestores, seja supervisor, seja coordenador, seja líder, aquelas pessoas que são responsáveis por uma sessão, são responsáveis por uma célula, são responsáveis
por aí uma equipe de produção, todos eles são gerentes de recursos humanos. Já foi lá atrás, ainda no momento em que era chamado de departamento pessoal, onde aquelas pessoas cuidavam aí também da parte de comportamento das pessoas. Hoje o RH mais moderno é um RH que tem poucas pessoas, não tem a quantidade de pessoas como tinham antes. E a responsabilidade hoje de recursos humanos é de desenvolver e aprimorar processos de RH. Então eles vão estar compondo o processo de como contrata a gente, de como promove as pessoas, de como demite as pessoas, de como paga as pessoas, de como dá feedback às pessoas, de como coloca as metas anuais. Então cada um desses são processos compostos e melhorados por RH que, uma vez a supervisão conhecendo esse processo, quando eles precisam trabalhar em alguns desses processos, por exemplo, promover uma pessoa, ele vai seguir esse processo. Quando ele vai contratar uma pessoa, ele vai seguir esse processo que já deve estar procedimentado. Tá? Então, hoje o RH ele serve para compor, desenvolver e aprimorar processos. Mas quem percebe insatisfação, por exemplo, nós vamos comentar daqui a pouco, é o supervisor. Ele tem que estar atento em relação a isso, né? Na minha época, a gente muitas vezes mandava o pessoal conversar com o RH, coisa que hoje nós temos que lidar dentro da área de trabalho. Então isso aí é uma tendência do RH moderno para que realmente a gente fique muito atento, principalmente na nossa área, em relação a fontes de insatisfação. Então, se nós estivermos atentos em relação a esses sinais de baixo engajamento, a gente vai estar antenado em relação a uma possível fonte de insatisfação, né? Por que as pessoas, elas, de alguma forma, estão mandando aquele sinal para a gente? Então, nós precisamos realmente, como gestores de RH, que é praticado hoje pela liderança de linha de frente ou por seus gestores de qualquer departamento, não só na produção, mas da área de administrativo também, cada gestor, cada supervisor, não só de produção, mas de manutenção, área administrativa, ele é um gestor de recursos humanos, ele tem que estar realmente atento aí à fonte de insatisfação das pessoas, né? E aí, o que ele pode fazer? Ele pode priorizar, né? Se você tem muitas vezes problema com refeição, com problema com transporte, muita hora extra, o local é muito quente, com falta de luminosidade, muita gente faltando, turnover, então quais são aí as fontes de insatisfação? Tem que começar a conversar com as pessoas para tentar entender o que está acontecendo e realmente priorizar as fontes mais relevantes. A gente não tem recurso e muitas vezes orçamento para poder lidar com tudo, então nós temos que priorizar e começar a tratar as fontes mais relevantes, né? Termos ações. Pessoal, muitas delas não é necessário nenhum investimento, né? Já digo de passagem. Tem aqueles que a própria supervisão, com a ajuda da gerência, pode trabalhar para poder eliminar aquela fonte de insatisfação. Tem aquelas, logicamente, que têm que ser dividido aí com recursos humanos, para que muitas vezes necessite de um certo investimento, mas tem muita coisa que dá para fazer, muita insatisfação que dá para fazer, simplesmente aí conversando com as pessoas, com pequenas mudanças no dia a dia. Então, quando você começa a ouvir as pessoas em relação a essas fontes de insatisfação, o sentimento de importância dela, que nós já falamos, ela vai aumentando e as pessoas vão confiando mais na liderança e aumentando o seu nível de engajamento. E acompanhar as ações, né? É importante aí, no momento em que a gente começar a priorizar e começar a tomar as ações, realmente acompanhar para ver se aquelas ações estão realmente sendo implementadas e para que a gente possa dar resposta às pessoas. E aqui eu vou deixar uma coisa bem clara, pessoal, que eu sempre trabalhei isso em toda a minha vida e deu muito resultado. As pessoas precisam de respostas, muito mais ainda do que soluções, porque muitas vezes a solução, para que a gente possa realmente eliminar aquela fonte de insatisfação que as pessoas relataram, muitas vezes ela não depende diretamente do supervisor de produção, do coordenador, do gerente.
depende de algo a mais em relação ao investimento, por exemplo. Então, de qualquer modo, sendo uma resposta positiva ou não tão positiva, precisa voltar com as pessoas e dar essa resposta clara para ela. Olha, você colocou essa fonte de satisfação, eu analisei, falei com fulano, falei com Beltrano, falei com a minha gerência, falei com a gerência de recursos humanos, falei com a direção e por tal motivo nós não vamos conseguir, pelo menos no momento, resolver esse problema. Mas eu, em respeito a você, eu estou retornando com uma resposta porque eu não quero deixar você sem resposta. E fecho o assunto. Então, o que não pode é ficar procrastinando essa resposta, tá? Levando com a barriga, porque as pessoas percebem. Então, você deve sim dar uma resposta para elas, mesmo que não exista aí uma aprovação para que seja solucionado definitivamente, porque muitas vezes não depende somente de você, depende de outros recursos. Então nunca se esqueça disso, pessoal. Dar respostas é muito mais importante do que dar soluções muitas vezes, ok? Então sempre dê resposta às pessoas, não deixe as pessoas sem resposta. Por onde começamos então em relação ao processo de engajamento, em relação a todas essas dicas que eu estou te dando? Então, a minha dica que eu dou para você é você incluir na sua rotina semanal, no seu trabalho padrão aí da supervisão, você reservar 1 hora por dia. Então, eu já passei aí em relação aí à gestão da rotina, parte 1, eu falei um pouco sobre o trabalho padrão do supervisor, na qual ele pode aí encaixar a rotina dele, tarefas que são rotineiras no dia a dia, tarefas que são importantes, baseados no ciclo SDCA e PDCA, e você pode e deve colocar aí um tempo de 1 hora aproximadamente, uma vez por semana, para que isso seja incluído na sua rotina, para que você lide aí com problemas relativos a engajamento. Nessa hora, então, é importante que semanalmente, quando você estiver se dedicando a esse tipo de tema que é o engajamento, você começar a entender aí a causa daqueles sinais que nós colocamos para vocês. Então, por que precisa ser investigado, precisa conversar com as pessoas, muitas vezes com a ajuda de recursos humanos também, mas começar pelos operadores que você tem total controle já é uma boa, já é um bom começo. Entender por que as pessoas estão faltando, por que as pessoas estão se afastando, né? Verificar junto com recursos humanos por que as pessoas estão deixando, né? Estão deixando a empresa. Muitas vezes, quando a pessoa preenche uma ficha, na hora que ela é desligada, ela preenche ali os seus sentimentos, o que ela achou daquele período. Então, são informações valiosas que o gestor pode trabalhar juntamente com recursos humanos para poder minimizar aquelas causas. Entender as causas também da procura ambulatória, né? Por quê? Será que aquela pessoa está com algum problema crônico que a gente desconhece? Será que ela está com algum problema emocional em casa que a gente desconhece? Então é importante, se isso começar a se tornar frequente, nós nos aproximarmos das pessoas e tentar entender o que está acontecendo numa conversa reservada e respeitosa com ela. E solicitar sugestões de melhoria. Muitas vezes as pessoas não dão sugestões, isso sim é a grande maioria, porque nós não temos uma rotina para pedir sugestões. É importante nós direcionarmos o tipo de sugestões que a gente quer em relação aos nossos principais problemas. Então muitas vezes a gente tem problemas em relação à qualidade de um determinado produto, nós temos problemas em relação à produtividade de algum equipamento, nós temos problema em relação à despesa elevada, alguns incidentes de trabalho. Então, procure solicitar ideias, sugestões das pessoas direcionadas para que elas possam agregar valor em cima de algo que você está tendo realmente dificuldade. Então, isso que a gente chama de sugestões de melhoria direcionadas. E uma dica importante para você começar a trabalhar é que você prepare um gestão à vista, você tenha um quadro de gestão à vista, onde você tem aí uma relação aí de 5 a 10 ações, eu recomendo 5 inicialmente, dos grandes índices de insatisfação, os grandes problemas aí de relação ao absenteísmo e tudo mais, para que você possa
dar a amostra para a sua equipe que você está tratando aquilo, principalmente o andamento de sugestões. Muitas vezes alguns pontos de insatisfação você não pode divulgar, tem que manter a confidencialidade, né? Tem que manter a ética. Muitas vezes as pessoas vão colocar coisas pessoais e você realmente tem que manter isso de forma confidencial. Mas basicamente andamento que as pessoas estão dando em relação às suas sugestões, isso sim você pode divulgar para que as pessoas possam entender que você está dando uma atenção em relação às ideias que elas deram. Então aí tem aí 5 sugestões para começar a iniciar um processo de engajamento, fazendo com que as pessoas se sintam importantes e elas se sintam mais participativas, como a gente já comentou em slides anteriores. Pessoal, algumas armadilhas que nós precisamos tomar cuidado. Peço realmente que você fique atento em relação a esses cuidados, porque é normal, muitas vezes nós caímos nessa armadilha e o processo, em vez de ir aumentando o engajamento, ele estabiliza até cai e as pessoas vão perdendo credibilidade. Então, muito cuidado com esses itens. Então, o primeiro cuidado é, se você está tratando e pedindo sugestões, como nós já comentamos no slide anterior, peça sempre sugestões de melhoria de ideias direcionadas. Então, você sabe, basicamente, se não souber, priorize quais são os seus principais problemas, né, e peça sugestões para melhorar aqueles problemas. Você vai estar direcionando todas as mentes e os corações dos seus colaboradores em relação a uma possível solução referente àqueles problemas, né? E nada melhor do que as pessoas que trabalham nos seus locais aí 8 horas por dia, elas sabem o que está acontecendo. Muitas vezes elas estão pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém pergunte para ela uma sugestão, e muitas vezes a gente tenta resolver isso sozinho, que faz com que a gente, em vez de engajar, mantenha o pessoal mais afastado. Então, realmente, solicite sugestões aí com direções, tá? Nunca sem direções, que é uma grande armadilha. Segundo ponto é não associar-se às áreas de suporte. Pessoal, muitas vezes a gente precisa da manutenção, a gente precisa da análise de engenharia de processo, análise do pessoal da qualidade, até da área de projetos, né? Então, muitas vezes as pequenas empresas não têm isso, mas são boas ideias, você tem que contratar alguém da área de suporte. Então, sempre tente com você, nessas reuniões semanais, ter pessoas que suportam a produção. A produção, basicamente, é uma área que tem que liderar esse processo. Mas se associe, chame pessoas para que ajudem o supervisor a botar essas ideias para serem implementadas, principalmente aquelas aprovadas. Receber sugestões e demorar para analisar. Pessoal, isso daqui é o maior tiro no pé e a maior fonte de insatisfação que as pessoas têm. Muitas vezes nós, no afã de querer resolver os problemas, a gente até começa a pedir sugestões, só que as pessoas não recebem resposta. O tempo em que elas dão uma sugestão até receber uma resposta, às vezes demora meses. E aí eu pergunto para você, né, se você gostaria de estar no lugar dela. Se você, como supervisor, gostaria de dar uma sugestão e a resposta em relação a se vai ser viável ou não, pelo menos isso demorasse aí mais de um mês para responder. Se você voltaria a dar sugestões? Logicamente que não. Então, se você tem uma rotina semanal de 1 hora por dia, junto com algumas áreas de suporte que podem te ajudar, você rapidamente analisa as sugestões, as boas você segue em frente para a implementação, as que não são tão boas precisa retornar com as pessoas, explicar por que elas não vão ser implementadas e fecha o circuito rapidamente para que elas percebam que nós não estamos só indo lá e pedindo sugestões, nós estamos analisando e dando resposta em relação a elas. Então isso é muito importante também. Uma outra armadilha que a gente precisa ter cuidado, pessoal, é não ter indicadores de sugestões. Então, assim, quantas sugestões eu estou recebendo por semana? Quantas sugestões eu estou analisando a viabilidade dela, se eu vou partir para a implementação ou se eu não vou implementar e retornar com o operador? Quantas dessas sugestões que estão chegando e eu estou analisando, elas estão sendo implementadas? Então, são indicadores que a gente vai colocando
a evolução dessas sugestões recebidas, analisadas e implementadas semanalmente num gestão à vista, para que você possa se basear se está chegando mais, analisando de menos, se não está chegando tantas ideias que você tem que reforçar o pedido para as pessoas, fazer algumas campanhas, mas realmente não tem indicador. É uma outra armadilha que a gente pode cair e a gente não consegue fazer a gestão desse tipo de engajamento necessário. E uma outra armadilha que nós temos que tomar bastante cuidado é que a gente até começa a fazer esses indicadores, coloca lá no gestão à vista e começa a manter desatualizado, né? Ou não mantém atualizado. Então as pessoas começam a perceber que aquilo é muito mais um discurso em relação à atenção que você inicialmente deu e elas vão perdendo essa credibilidade. Por isso que é muito importante essas reuniões semanais realmente acontecerem. Então tem aí 5 dicas para que você aí não caia na armadilha a partir do momento que você começar a trabalhar. Pessoal, reforçando o que eu acabei de falar, né? Uma dica. Então, constância, frequência, ela vem na frente da excelência. Então, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas que trabalham comigo, né? Inicialmente, o que nós precisamos é manter a frequência de reuniões semanais de 1 hora, tá? Então, até que isso vai continuando com frequência, vai continuando a manter aquelas reuniões e a excelência vai aparecendo. Nós temos que manter a frequência para que as pessoas saibam que existe uma rotina para que fonte de insatisfação que elas colocaram ou que ideias que elas sugeriram está sendo analisada. Se você está analisando, se você está dedicando um tempo semanal, elas percebem a importância que você dá a elas. Se você está tentando trabalhar para remover uma fonte de satisfação, se você está trabalhando para analisar uma sugestão, você mostra a elas que elas são importantes. Isso está naquela pirâmide de Maslow que a gente falou e num outro conceito que nós comentamos de que todo ser humano, o maior desejo dele é de ser importante. Então fica essa ideia, pessoal. Antes de ser excelente, nós temos que ser frequentes. Então, mantenha a constância para que você possa aí semanalmente dedicar um tempo para analisar essas questões todas relativas aí à insatisfação e sugestões de melhoria, ok? Pessoal, estamos chegando ao fim aí do 27º episódio. Eu quis há muito tempo falar mais especificamente como funciona aí o processo de engajamento, que nem sempre a gente tem como meta anual, mas é super importante porque quem faz o restante de todas as outras operações são as pessoas. Então nós temos que ter um cuidado em relação a isso e eu te deixei aí excelentes dicas aí. Eu queria que você depois comentasse o que vocês acharam e se essas dicas podem realmente começar a reverter ou melhorar ainda mais o engajamento que você já tem. Se você já trabalha com isso, meus parabéns, isso é muito importante, mostra que você realmente está preocupado aí com as pessoas. E se isso gera valor para você. O nosso canal, o objetivo é gerar valor e dar dicas importantes com as experiências que eu adquiri ao longo desses 34 anos de profissão. Então, meus agradecimentos, meu muito obrigado mais uma vez. Deixe o seu like, é muito importante para que esse vídeo possa chegar com outras pessoas. Comente, deixe suas sugestões, compartilhe com as pessoas que você realmente gosta e que são importantes nessa profissão tão bonita que é a liderança de produção, na qual a gente vê transformações acontecendo todos os dias. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, que toda semana e quase que diariamente a gente manda aí alguns pedacinhos do conteúdo principal para que você vá entendendo aí alguns flashes do que a gente comentou aqui. Então, pessoal, esse é o SOS Supervisores, meu muito obrigado, o canal para quem quer ir mais longe, eu te vejo no próximo episódio.